Dando continuidade à nossa aula de responsabilidade do Estado, né? A gente comentou anteriormente da questão que o Estado ele, ele age de forma indireta sempre, né? Uma vez que a gente comentou também sobre a questão do agente que atua em nome do Estado, em que a responsabilidade do Estado não se dá da forma individualizada, né? Então tem que haver aí uma delegação, né, para que esse agente possa estar aí no caso cometendo algum dano, seja ele material, moral, para que haja aí a causalidade, né, entre causa e efeito, para que possa configurar um dano, como eu disse, seja ele moral ou material, né? Então a responsabilidade do Estado tem essa premissa e, a gente comentou isso, né? E dando sequência, Rezec, né, em 1998, em linhas simples, a ideia de responsabilidade internacional do Estado pela prática de um ato ilícito segundo o direito internacional deve ao Estado a que tal ato tenha dano uma reparação adequada. A responsabilidade de um sujeito de direito internacional público, seja um Estado ou uma organização, resulta necessariamente de uma conduta ilícita, tornando-se aquele direito e necessariamente a uma conduta ilícita o não direito interno, como ponto de referência. Para a caracterização do ilícito internacional, é preciso que exista afronta a uma norma de direito das gentes, um princípio geral, uma regra costumeira, um dispositivo de tratado em vigor, dentre outras. A reparação devida é sempre de natureza compensatória, mesmo porque, no aspecto jurídico e organizado, o contencioso internacional não é de ordem punitiva, mas sim de compensação normalmente. É como também a gente já tinha comentado, né? Em outras oportunidades, nesta aula de responsabilidade do Estado, em que você não tem aí um fator para uma conduta de compensação ou de ordem penal, punitiva, né? E sim a compensação como forma de reparação a uma violação de um regramento estabelecido em um tratado, uma norma jurídica internacional, também comentado em outras oportunidades, como o caso da pandemia, né, em que a suspeição de uma quebra da ordem internacional ela tenha no âmbito da vigilância sanitária proporcionado, né, um dano, né, de proporções às vezes incalculáveis, que é no caso da pandemia, mas que obviamente, né, nós tivemos danos físicos, materiais, comerciais, financeiros, enfim, tudo nesse bojo financeiro, obviamente, como eu disse, de proporções ainda incalculáveis, porque no momento, né, da pandemia, que dura há mais de ano, que durou mais de ano, ela de fato, ela causa, né, uma reparação aí, talvez irreparável, né? Na verdade é essa, porque se você contar sobre o aspecto de vidas humanas, né, mesmo que haja uma questão indenizatória, que não vai ter como calcular isso, obviamente, isso envolveu milhares de milhões de pessoas em diversas ordens, países que também têm seu grau de negligência e de responsabilidade, né? Uma vez que o trato pandêmico ele se deu de forma
desordenada, desconhecida também, aí também da dificuldade dessa reparação, porque imputar uma responsabilidade do Estado em todos os aspectos, em todos os territórios, em todos os estados e países, uma vez que é um fato inédito em que as pessoas, os médicos, os profissionais, enfim, lideram com uma coisa totalmente nova, né? Sem precedentes na história, uma vez que não deve se comparar sobre alguns aspectos, sobre a gripe espanhola, que tem que se falar, que foi no início do século XX, é, por razões óbvias, né? Pelo o número de pessoas, pelo intercâmbio que temos hoje internacional, enfim, uma série de fatores que hoje tornam-se, né, torna-se essa pandemia iniciada aí no ano de 2019 singular, né, dada o grau de impacto que ela causou na humanidade. Né? Então, obviamente, por mais que você tenham ações reparatórias, dada a constatação de fato de um erro, de um equívoco ou de uma irresponsabilidade de agentes do Estado, ela vai se dar de uma forma ínfima perante o que nós temos hoje em termos de impacto real da pandemia que ninguém consegue calcular. Né? A verdade é essa. Não se investiga para afirmar a responsabilidade do Estado ou da organização internacional por um ato ilícito a culpa subjetiva. É bastante que tenha havido afronta a uma norma de direito das gentes e que daí resulta dano para outro Estado ou organização. Em muitos dos casos, a falta consiste apenas na influência de zelo ou diligência no tocante à preservação da ordem pública ou à garantia de segurança pelas quais o Estado é responsável como seu mar territorial. Não se admite também no direito das gentes uma responsabilidade objetiva, independentemente da verificação de quaisquer procedimentos faltosos, exceto em casos especiais e tópicos disciplinados por convenções recentes. A forma de reparação há de corresponder à forma do dano, ou seja, se houve dano de ordem moral, a reparação possível também será nesta esfera, ou ainda, se dano houve de ordem econômica, a reparação possível se efetivará de forma pecuniária. Outra forma de reparação do dano, conforme sua natureza, diz respeito à restauração do status quoante, isto é, a recomposição das coisas no estado ou forma em que se encontravam antes do ato ilícito. Então, sobre as questões de direitos difusos, né, que é muito comum, vinculadas à questão patrimonial, ambiental, né, isso é muito evidente nessa última frase aqui. Né, a questão reparatória, primeiro, ela vai se dar na questão, na esfera temática em qual foi constatado o dano, se da ordem econômica, se da ordem ambiental, se da ordem patrimonial, e se possível de não somente sob a reparação pecuniária, né, em valores, em recursos financeiros, mas também a reparação do status que encontrava antes. Por exemplo, né, o Estado ele comete um ato ilícito sobre um bem, um imóvel tombado, né, um bem da humanidade, né, um tombamento, por exemplo, de uma igreja de Ouro Preto, né, que é um patrimônio histórico mundial, internacional. Né, esses patrimônios, por exemplo, se um agente do Estado causou algum dano, cometeu irresponsavelmente, por exemplo, um incêndio, e aí o Estado vai reparar, obviamente, com uma construção, a reparação, tentando
devolver a forma original daquele patrimônio que foi danificado, né? Questão ambiental também, né? Se houve uma poluição do rio, né, causado por uma empresa estatal ou mesmo causado por um órgão público, né? Esse estado vai, esse rio, porventura ele tenha limites, né? Em vários estados, em vários países, né? Como o Rio Amazonas, por exemplo, esse estado vai reparar da forma despoluição, por exemplo, desse rio, né? Não vai ser feita nenhuma reparação, passar dinheiro, por exemplo, o rio nasce num outro país sul-americano, né? No Peru, se não me engano, e aí o país ele poluiu o rio Amazonas que contaminou o estado brasileiro, e aí o Peru tem que fazer uma reparação sobre as normas internacionais, e essa reparação consiste em não passar dinheiro para o Estado brasileiro, mas sim encontrar meios de despoluir, né, e de compensar, por exemplo, populações que foram atingidas, né, que viviam da pesca, ou uma população indígena, né, que tira seu sustento do rio, né? Então, o que fique claro é que nessas reparações proporcionadas em virtude da constatação do dano material ou moral, que ela seja, primeiro, né, dentro da temática em que foi constatado esse dano. Segundo, que ela tenha os efeitos não só pecuniários, mas também os efeitos sobre a ótica da reparação do status anteriormente encontrado daquele bem, né? Como eu dei o exemplo, as questões patrimoniais, sejam nacionais ou mundiais, os bens tombados, né? Em que é um bom exemplo aí de reparação para tentar manter aquele status anteriormente. A forma de reparação há de corresponder, né, como eu falei aqui com o dano, desculpe, eu estou pegando a, a ordem aqui. O Estado reclamante que pleiteia a reparação deve basear sua intervenção no fato de que, se não o atingiu diretamente o dano, atingiu a um de seus nacionais ou a pessoa sobre quem se estende sua proteção diplomática. Assim, duas questões de imediato se impõem. Se o caráter nacional deve existir a partir da apresentação da reclamação ou desde o ato ilícito e se tal caráter deve persistir de forma interrupta até que a reclamação seja solucionada. A prática diplomática e a jurisprudência internacional consagraram o princípio de que, para os efeitos da reclamação, o indivíduo deve ter possuído, desde a época da violação de seu direito, a nacionalidade do Estado reclamante e tê-la ainda no momento da apresentação da reclamação. Então, a questão individualizada aqui, eu cheguei a comentar também, né? Se esse dano causado pelo agente, obviamente delegado pelo Estado, e essa responsabilidade cai pelo Estado, para o Estado, em virtude de um dano causado a um indivíduo de país diferente daquele que causou o dano, né? E este indivíduo tenha reconhecidamente a sua nacionalidade por aquele país, né? No momento, né, da reclamação, e aí as formas diplomáticas elas vão agir, os agentes diplomáticos, desculpe, eles vão agir em prol daquele indivíduo cuja nacionalidade tem a sua representatividade diplomática, né? Fato, né, que acontece, houve em Londres um assassinato de um jovem brasileiro, né,
pelas forças policiais do país, né? E houve grande contestação e discussão sobre a forma como aqueles policiais agiram, né? Não proporcionando nenhum momento a defesa, né? Nem a, digamos, eu não entendo muito bem, mas a mobilização, né? Quer dizer, a força foi desproporcional e ele foi alvejado, né? E por ter sido confundido com um possível terrorista, e aí surgiu no âmbito do direito internacional a discussão de que houve um abuso, né, um erro, uma irresponsabilidade dos agentes ali representados pelo Estado, né? Então, esse é um bom exemplo aí dessa discussão. Houve a época a interferência diplomática, né? Essa discussão do direito internacional, da violação das regras internacionais, da forma de reparação, enfim, tudo isso aí para ilustrar o que se falou aí nesse último, né, item que eu acabei de mencionar para vocês. Então essa prática diplomática, né, ela é muito comum também na defesa daquela pessoa que tem reconhecidamente o Estado, né, a sua nacionalidade daquele Estado. A segunda questão, a doutrina é mais favorável à persistência do caráter nacional até a decisão final. Contudo, que se o dano é permanente e o indivíduo muda de nacionalidade enquanto o dano persiste, o novo Estado cuja nacionalidade foi adquirida poderá sustentar a reclamação? Em qualquer das hipóteses, considera-se, como indiscutível que o indivíduo em favor de quem se faz a reclamação não deve possuir a nacionalidade do Estado contra o qual é dirigida a reclamação. Então, como diz a frase aqui, né, em qualquer uma dessas hipóteses, é indiscutível que o indivíduo que tem ali, né, a seu favor a reclamação deve possuir a nacionalidade do Estado contra o qual é dirigida a reclamação, né? Então, ele não deve possuir essa nacionalidade, né? Bem, seguindo tanto a doutrina como a prática internacional, admite-se que desaparece a responsabilidade internacional do Estado, devido a uma possibilidade do surgimento de certos casos envoltos em circunstâncias bastante especiais, como, por exemplo, legítima defesa. Pressupõe sempre uma agressão ou ataque ilícito e uma reação determinada pela necessidade imediata de defesa. Reação adequada, proporcionada ao ataque ou ao perigo iminente. Dá margem a abusos resultantes, talvez, da falta de acordo preciso sobre as circunstâncias que a caracterizam. É princípio universalmente aceito, contudo, que a legítima defesa faz desaparecer o caráter possivelmente ilícito de um direito reconhecido. Isso tanto no direito interno, né, quanto no direito internacional. A prática de legítima defesa discutir, eu não vou entrar aqui, obviamente, na discussão do mérito. O que vale aqui para nós é que isso também tem respaldo nas normas e regras de direito internacional público, né? Da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil a possibilidade, né, da legítima defesa, obviamente constatada materialmente, constatada pericialmente, né? Essa legítima defesa no âmbito do direito internacional público também há esta possibilidade. Então, este fato nos suscita, né, de ter aí a questão de alguns danos causados, né, ou na verdade de cometimento de possíveis atos ilícitos, prática de agentes
é o uso excessivo da força, né? Se eu estou discutindo legítima defesa, alguma agressão, obviamente, tem ocorrido ali, né? Então, isso é muito comum, né? Por um agente público, né, de um país contra outro estrangeiro, né? Seja numa prisão, seja no mesmo questão sobre a prática até chegando a óbito, né? Uma execução, né? Essa discussão. Então, isso acontece nos outros países, né? Recorrentemente agora. Né? Às vezes um turista está num país e houve um erro no agente do Estado. Né? A gente está falando só de forças policiais ou do próprio exército, mas pode acontecer também de um agente público da saúde, né? Porventura ele precisou do médico, de uma medicação e houve aí um erro do médico que atua na esfera pública. Né? Então tem vários casos aí em que isso pode ser mencionado. Né? Então aqui você tem aí, né, as represálias, né, compreende atos em si mesmo ilícitos, porém justificados como único meio de combate a outros atos igualmente ilícitos. A represália, você tem que agir conforme a força, né? Só podem ser admitidos em face de um ato prévio que constitua infração ao direito, contraria a quem as emprega a se proporcionais à gravidade da infração, e pode acrescer-se ainda a condição de que o ofendido não tem encontrado um meio lícito de impedir a violação de seu direito. Né? Então, assim, discutido aí, estou tentando pegar um exemplo aqui, né? E se ele praticou um ato, né, em que ele não tinha alternativa, né? E não ter nada explícito em que aquele ato foi ilícito, né? Que ele não tinha outra forma de praticá-lo. Né? Então isso se sucinta, nos coloca diante de uma questão internacional mesmo. Né? Prescrição liberatória. O elemento básico da prescrição liberatória ou extintiva em matéria internacional é o silêncio do credor durante um espaço de tempo ou mais ou menos a longo prazo, sobre o que a jurisprudência arbitral já indicou a necessidade para aplicação que seja invocada. Culpa do lesado. Considera-se que a responsabilidade do Estado pode desaparecer ou ser atenuada quando o comportamento do indivíduo tenha dado ensejo ao fato gerador do dano ou ter fortemente contribuído para a ocorrência. Então, assim, são represárias, culpa do lesado, enfim, são algumas circunstâncias em que tira a responsabilidade do Estado. Né? Então, por exemplo, o lesado, o estrangeiro, estava cometendo um ato ilícito num país e houve aí uma atuação de agentes daquele outro estado, né? E essa atuação foi ocasionada pela culpa ou dolo, né? do estrangeiro. Quer dizer, não havia outra alternativa. Ele que, tipo assim, né, falando vulgarmente, né, ele pediu para isso. Né? Então, não há que se constatar, não há que se, não digo constatada, né, não há que se responsabilizar o Estado em caso você tenha culpa, né, do lesado, obrigando o agente público ou agente daquele Estado a agir sem outra alternativa. Né? Então, nisso aí é uma forma também em que você evita a culpabilidade, a responsabilidade do Estado. Outras circunstâncias têm sido apresentadas como capazes de excluir a responsabilidade internacional do Estado. A renúncia do indivíduo lesado, quando o indivíduo, por contrato, se compromete a não se utilizar da proteção diplomática de seu próprio governo, e o estado de necessidade, a ação pura e simples de um Estado contra outro em defesa de seus interesses.
Os defensores desta teoria esquecem que o direito de um Estado tem por limite os direitos dos demais membros da comunidade internacional. É aquela questão, né? Quase que um ditado popular, né? Meu direito acaba quando o seu começa, né? Então, você tem aí a responsabilização, né? A renúncia em outra circunstância, quando o Estado extrapola, né, a questão dos seus limites de fato. Nas relações internacionais, o que caracteriza o abuso de direito é precisamente o aludido exercício abusivo das competências possuídas pelo Estado, né? Então, ele está agindo da mesma forma que o direito interno, né? O Estado teria se ultrapassado, como eu disse antes, os seus limites, o que caracteriza a forma abusiva, né? Quer dizer, o excesso, o rompimento dos limites de normas internacionais de direito, né? Assim, não se pretende negar a legitimidade dos atos do Estado, praticados dentro de tais competências. O exercício arbitrário dessas é que se considera ilícito e assim constitui fonte de responsabilidade para o Estado. É claro que aí a gente vai nos lembrar, nos remeter à questão do conflito de leis, né? O que é abuso para um Estado que não é abuso para outro? Eu não posso confundir aqui uma legislação de um país, tá, em que, para ele, um ato civil, por exemplo, de norma interna, de direito interno, é considerado abusivo e em outro país não é. Isso não, e um agente do Estado haja em prol no exercício dessa norma, tá? Há que se fazer diferença desses casos. Por quê? Na prática, eu tenho uma cultura brasileira, eu tenho uma cultura americana, holandesa, asiática, em que, às vezes, muito invariavelmente, o que é abuso para outro país não é no Brasil. E aí, eu estando nesse país, invocar uma quebra de norma internacional. É diferente. As normas e regras internacionais de direito público, elas são universais, em que não haja discussão, por exemplo, como quebra de direitos humanos, né? Crimes de guerra, em que isso digamos, impedido ou pelo menos abominado pela comunidade internacional, não aí representando qualquer justificativa de norma de direito interno, e a gente confundir com uma quebra de direito internacional, coisa que na verdade é uma norma de direito interno. Eu cito como exemplo que tem países que você não pode sair com a sua namorada de mão dada. No Brasil isso é, né, a coisa mais comum que tem. Você consumir bebida alcoólica ao ar livre, em outros países não pode. E aí você tem uma repressão do Estado e confundir isso com uma norma de direito internacional. São coisas diferentes. Ah, mas ele não respeitou, ele quebrou, ele agiu com abuso e eu estava no meu direito. Não, não necessariamente, né? Você tem esse direito no seu país, que permite esse tipo de conduta. Em outro país, culturalmente, isso não é permitido. E isso é estabelecido na lei do direito interno daquele país. Então são coisas, né, e atos diferentes que temos que, de fato, separar, né? Então, gente, mais uma vez, né, já falado em outras aulas, né, aí é quase que um conselho, né,
uma advertência que quando você faz uma viagem internacional, obviamente você deve conhecer, né, se informar minimamente sobre as condutas e normas que são estabelecidas naquele país que você está viajando. Tá? A diplomacia pode te ajudar, claro que pode, né? Mas em alguns casos é grave. Já citado aqui, em outras oportunidades, o caso relativamente recente do jovem que carregou uma quantidade que no Brasil obviamente daria uma pena por ter carregado drogas, mas é um país asiático, não me lembro. Esse ele foi condenado à morte. Houve interferência diplomática, houve até uma ligação, se não falha a memória, da presidente, na época Dilma, para o presidente daquele país, mas não conseguiu reverter e ele foi executado. Por isso que no Brasil, obviamente, ele seria preso, mas nunca seria executado, né? Pagaria ali sua pena, sairia com um terço ali se não tivesse bons comportamentos, dependendo até responde em liberdade, né? Aí eu não vou entrar aqui no mérito porque eu não conheço da lei penal. Mas pelo que a gente vê de outros casos, né, e estuda, as consequências aqui seriam bem menores do que foi a pior, que é a perda da vida dele, né? Então isso é mais uma vez aí um conselho, e não se confundir aí com o rompimento de uma norma, uma quebra do Estado de uma norma internacional. São coisas diferentes, né? Assim, não se pretende negar a legitimidade dos atos do Estado. É princípio geralmente aceito que a responsabilidade do Estado comporta a obrigação de reparação do dano causado e, eventualmente, dar a satisfação adequada. Cabe essa obrigação ao Estado responsável, ao passo que, ao Estado lesado, ou do qual algum nacional, né, ou protegido tenha sido lesado, aí pode ser a questão individual, pertence o direito à reparação ou à satisfação. Segundo o procedimento da Corte Permanente de Justiça Internacional, a reparação deve, tanto quanto possível, apagar todas as consequências do ato ilícito e restabelecer a situação que teria, provavelmente, existido se o dito ato não tivesse sido cometido. A questão da reparação tentar voltar